tema de hoje nos leva a muitas reflexões. Falar de família tem muita coisa para a gente poder falar. Ainda mais quando a gente utiliza o texto na sua integralidade, falar de aprendizado de amor. Como é muitas reflexões, a gente nota que é principalmente para nós que somos seres espirituais. Na verdade, falar sobre família é um processo educacional para também nós, espíritos encarnados. Porque quando ele fala de família, a gente observa a sequência da reencarnação, da encarnação, porque todos nós, em tese, reencarnamos em família. Todos nós, em tese, constituímos grupos por laços de afinidade. Assim, é muito interessante nós refletirmos sobre isso, sobre esse tema. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado dos laços de família? Os espíritos responderam: recrudescência do egoísmo. Vejam bem. O que nos leva a concluir que a abolição dos laços de família significa momento de egoísmo. Evidentemente que na família nós exercitamos o altruísmo. Pode parecer contraditório, mas é ausência de egoísmo. Então, na convivência com as pessoas, eu posso descobrir sobre mim mesmo. Nós podemos descobrir sobre nós mesmos. Na convivência com as pessoas, eu posso me enxergar. Na convivência com as pessoas, eu posso me construir. Então, a família é a oportunidade mais comum, mais simples que nós temos para o autoconhecimento. Interessante isso. Então, através de nossas reações, ante as nossas emoções, ante ações das pessoas, o melhor local de convivência que nós temos é a família. Então, esse circuito chamado família, por onde chegamos, e ali nós vamos nos mostrando, sem nenhuma amarra, sem nenhum senão, sem nenhum formalismo. Nós vamos nos mostrando, nós vamos nos apresentando, e é ali na família que nós vamos nos conhecendo, conhecendo as nossas sensações e também as nossas emoções. Então nós aprendemos por essa educação positiva que evita a ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. E assim a família se torna uma escola. Só que é uma escola de amor. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 610, quando ele pergunta qual é a melhor escola para a preparação dos seres encarnados na Terra. Ele diz, ainda, olha o termo que ele usa, ainda o lar é a melhor escola onde permeia os sentimentos, a base, os sentimentos do espírito encarnado. Ou seja, é uma escola onde nós aprendemos sobre nós mesmos. Uma escola onde nós aprendemos sobre a nossa individualidade. Por isso que o autoconhecimento se dá com convívio com o semelhante. Não tem outra forma. Convivência com aquelas almas
que nem sempre são as almas que eu gostaria de viver com elas. Parece contraditório, sim, mas são almas afins a mim. Almas afins a mim. Não em gosto. Não em gosto, mas afins em comprometimento. É por isso que Kardec, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que o espírito, olha o termo que ele usa, o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu, para estabelecer novas as relações rompidas do passado. Vejam, ele usa o termo frequentemente renasce. Ele não usa o termo constantemente renasce. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Significa o quê? Significa que a família que eu tenho são seres dos quais eu já convivi. E também são seres que eu nunca convivi. Esses dois lados. Então é a partir dali que eu estou convivendo, porque eu tenho afinidade, despropósitos existenciais, mas não necessariamente com comprometimento do passado. É interessante isso. Mas considerando que estamos no mundo de provas e expiações, é natural que a maioria dos casos sejam reencontros. Interessante, né? Reencontros. Não todos os casos, mas boa parte dos casos sejam de reencontros. O que faz que nós entendamos e que seja melhor nós redirecionarmos as nossas próprias ações. Porque ali na família estão as pessoas que eu preciso delas e elas precisam de mim. É interessante isso. Na família é onde nós temos um processo de educação, gente. Aprendizado. É amor. Então nós podemos chamar essa educação natural que não há um ciclo educativo. Não há notas para serem auferidas. Não há formalismo para o ato do ensino ou do aprendizagem. Não. Na família nós vamos aprendendo pelo relacionamento. Nós vamos aprendendo pela convivência, conviver. E que nos leva a dizer que a convivência é uma escola bendita. Joana de Ângeles, o Espírito Joana diz, a família é a constituição primeira, a célula mata da sociedade. Família, meus irmãos, pressupõe um ato de aproximação de pessoas, é isso. E primeiro se dá no que se dá no campo da família, que nós podemos chamar de família nuclear, que é a dos pais com os filhos. Não a família de vinda só dos pais, porque depois nós geramos a nossa própria família. Assim, a família nuclear pressupõe primeiro a aproximação de duas pessoas que são da mesma família, em tese. Então, o que podemos chamar de uma aproximação? Uma instituição por uma instituição que os espíritos disseram que pode ser o casamento, que é o casamento. Uma instituição é uma necessidade chamada casamento. União. Pois bem, na questão 695 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta interessante. Aliás, todas. Ele pergunta, a união entre dois seres é contrária à lei natural? Olha o termo que ele usa. Os Espíritos disseram, é um progresso na marcha da humanidade. Não é uma instituição civil ou religiosa. Não. Mas a união. É interessante que Kardec usa, através do Espírito, uma ideia vocativa, ou seja, ao dizer o casamento,
Isto é, eles vão explicar que é o casamento. Isto é, a união permanente de dois seres. Olha, que interessante. Dois seres. Disse dois seres. Ele não disse homem e mulher. Disse dois seres. União permanente de dois seres. A chamada família moderna hoje. A constituição de seres do mesmo sexo. Mulher e mulher, homem com homem. Mas é a união de dois seres. No livro do Espírito não fala homem e mulher. Fala dois seres. Mas nós temos muitas dificuldades. Gera muito conflito para nós estabelecermos essa convivência, esse relacionamento. Então tem que existir amor para a gente superar todas essas dificuldades. E assim, quase sempre, nós chegamos ao momento em muitos conflitos psicológicos, gente. Porque nós acabamos por transferir, e agora aqui utilizar a palavra parceiros, para atender às nossas insatisfações. E nós esperamos que ele, o parceiro, ela, parceira, venha suprir, por exemplo, aquele vazio existencial. A solidão, a necessidade de um amparo contínuo. Aí começam a aparecer os problemas nesse relacionamento. Porque quebra, acaba aquele encanto inicial. Aí nós entramos num relacionamento que se aprofunda. E aí nós transferimos a responsabilidade para os nossos parceiros. Acabou o encantamento? Mas tem outras causas que contribuem para esses conflitos familiares. Essa união. Lembramos que nós falamos de recrudescência do egoísmo. É uma questão fundamental para o conflito dos parceiros dessa união. É o egoísmo. Que ainda é uma chaga que trava o progresso nosso. Então é aquele que pensa que o outro é que deve ceder. E não compreende que essa união é uma parceria. Gente, em toda parceria, cada um tem seus direitos, cada um tem seus deveres. Não pode ser diferente. Então, quando aquela união de parceiros entende que apenas só um tem que ceder, gera um outro processo. A gente chega no estágio que a gente chama de ciúme. Ciúme, gente, no relacionamento, no convívio, é motivo de muita briga. Entre os parceiros, entre os casais. Isso é normal, Eudor? Eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas dizer, até um ditado, ó, todo amor, em todo amor há sempre um pouco de ciúme. Será que é isso? Isso é até bonito, né? Mas não é verdade. Ciúme é fenômeno psicológico de insegurança. Gente, nós estamos falando de aprendizado através da família, de convivência. E a outra palavra, que é a essência dos ensinamentos de Cristo, falando de amor. Quando nós dispusermos a amar, a gente tem que crer, tem que ter entrega. Se houve problema no relacionamento, se houve traição, em todo sentido, o problema não é de quem está convivendo, é de quem começou. É aquele que proporcionou essa reação. Todo tipo de relacionamento. Assim, entender que nós estamos num processo de crescimento. E a família é essa base de sentimento. Jesus diz, ame-as, mesmo nas dificuldades. Esse dia eu estava ouvindo uma historiazinha engraçada. Não sei se vocês já ouviram, mas eu trouxe ela aqui para ilustrar essa situação. Tinha um casal
E eles monitoravam, marido e mulher monitoravam. Quando ele chegava no escritório, ele dizia, ó, pegava o telefone, ligava para a esposa, benzinho, acabei de chegar no escritório. Um momento depois, meu bem, eu estou saindo para o lanche. Mais tarde, outra vez, ele pegava o telefone, benzinho, acabei de voltar do lanche. Por fim, no final do expediente, ele ligava, meu benzinho, estou voltando para casa. A esposa, parceiro, parceira, também retribuía da mesma forma. Olha, estou de saída para as compras. Eu acabei de sair do supermercado e fiz as compras. Era um casal profundamente feliz. Mas o que acontece? Marido e mulher, uma hora um desencarna. Não é assim? Aconteceu, o marido morreu. Desencarnou, no velório. Aí entrou uma senhora e uma criança. E essa senhora e essa criança debruçaram sobre o caixão e choravam copiosamente. A viúva ficou sem entender, sensibilizada. Ela queria saber a razão daquele pranto, o que estava acontecendo, que ele não conhecia aquela pessoa, aquela senhora e aquela criança que chorava tanto no caixão do seu marido. Ela foi lá perguntar. E ela perguntou com angústia. Quando é que ele te visitava? Lembra? Na hora do lanche. Resposta imediata. O que nós queremos dizer é que ninguém vigia os sentimentos de ninguém dos outros. Os sentimentos devem ser honrados com confiança. Por isso que há muitas separações, mas a doutrina espírita não é contra. Item 5 do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala até de divórcio. É lei humana, que tem por objeto separar legalmente aquilo que de fato já está separado. Não é contrário à lei de Deus, de forma alguma. Reforma o que os homens hão de feito. E é só aplicável em caso em que não se levou em consideração a lei divina. Ele não tem como fugir, porque não se perde o vínculo. Então, por que acontece isso? Já estamos falando de relacionamento, de família. É quando o respeito desaparece. É quando as discussões passam da área da teimosia para as ofensas pessoais. Quando se procura humilhar o parceiro, é um momento grave. Porque se não houver cuidado, passa-se para o lado da agressão. Então, em vez de duas pessoas, de parceiros, continuarem juntos como inimigas, a doutrina espírita fala para a gente, para continuar infeliz, envolvido com parceiro, outros, melhor que se regularize a situação. Para continuarem amigos e prosseguirem na busca da felicidade. Mas a gente fala sobre amor. Amor não acaba, gente. Por que relacionamentos tem muitos que são duradouros? Porque já compreende esse amor. Porque o amor ele tem que ser exercido, ele tem que ser cultivado. É exercício. Porque o alicerce da família é esse relacionamento. E quando ele fala de relacionamento, de todos, inclusive os filhos. Então precisamos de quê para conviver em família? Paciência, renúncia, compreensão. Tem fórmulas especiais, sim. Pequenas coisas são grandes coisas. Fazer elogio com relacionamento. Difícil. Principalmente um homem, nós, homens, que não fazemos. Dia 7, eu fiz 39 anos de casado. Vê que coisa. 39 anos. Tem que dar pelo menos um abraço na esposa. Nesse relacionamento de aprimoramento, de entendimento, de compreensão, de esquecer, de perdoar. Não é só unir
com a pessoa certa. É ser o companheiro perfeito. Saber escutar. Que dificuldade nós temos. Embora as mulheres falem mais que os homens, a gente tem que escutar. Lembra da história do pão? Acho que alguém aqui já conhece essa história. Um casal que todos os dias ele tomava café, juntos. 50 anos de casado. De união. Estou falando de união, porque ele fala só casamento. É união, reencontro. A mulher passou a manteiga na casca do pão e deu para o marido. Ela ficou com miúdo. E ela falou, eu sempre quis comer a melhor parte do pão. Mas amo demais meu marido. E por 50 anos lidei com miolo. Mas hoje eu quis satisfazer meu desejo. 50 anos. Surpresa dela. O rosto do marido abriu-se em um sorriso. Sem fim, disse para ela, meu benzinho, muito obrigado por esse presente, porque durante 50 anos eu sempre quis comer a casca do pão. Mas como você gostou tanto dela, eu jamais ousei te pedir. 50 anos para descobrir que um gostava da casca e o outro gostava do miolo. É assim a vida, nesse processo de relacionamento. Porque muitas vezes nosso julgamento sobre a felicidade alheia pode ser responsável pela nossa infelicidade. O que faltou? Diálogo. Franqueza. Mas tem que ser de forma delicada. Isso é o melhor remédio. Mesmo que depois de 50 anos tenha que chamar de benzinho. Ou seja, cadê a admiração? Cadê a confiança? Cadê o interesse pelos problemas da atividade do outro nesse relacionamento? Quantas vezes nós perguntamos, o que te atormenta? O que te deixa feliz? Por que está com essa forma, esse senho carregado? Gente, nós estamos falando de atenção para a família, que a gente convive, e a do outro também. Porque quando nós nos unimos nessa relação, nós adquirimos uma outra família, formamos uma outra unidade. A minha, a nossa e a outra. E isso precisa de harmonia familiar. Nós falamos muito sobre a questão de harmonia familiar. Mas como conseguir, se muitas vezes na família existe inimigo de existência anterior? É isso que o doutrina espírita fala. E os reencontros? Então nós espíritas, nós somos privilegiados. Porque não é mais curiosidade, é certeza. Que dentro de nossa família estão, em tese, os nossos maiores desafetos. E a nossa melhor missão, a nossa principal missão, é trabalhar no sentido de manter a harmonia no lar. E ela é possível. Através do perdão. E quando a gente fala de perdão, é agora do pretérito. Por isso que Jesus, o tempo todo, ele falava para o ser espiritual, ele falava de uma lei nova, a lei de amor. E Jesus recomendou amar os inimigos. Imaginemos que é com imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração, aquelas pessoas afins. E muitas vezes nós falamos sobre a tal de paz mundial, harmonia mundial, promover a paz mundial. Madre Teresa de Calcutá, tem uma frase dela que ela disse, você quer promover a paz mundial? Vá para casa e ame sua família. Vá se relacionar com aqueles que são seus afins, os reencontros. O amor não prende. O amor liberta. Ame. Isso faz bem a você.
não pode esperar algo em troca, sem esperar nada em troca. Nós não podemos criar expectativa demais, porque pode gerar decepções. Quem ama de verdade, quem ama sem apego, quem ama sem cobrança, conquista o caminho verdadeiro. Esse é o processo que nós estamos inseridos nessa família de relacionamento. Gente, é a base que sustenta a nossa caminhada, o nosso processo evolutivo. Parentes difíceis. Quem nunca tem? Eu tenho. Sinal verde, através de Chico Xavier, Espírito André Luiz, fala pra gente. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão na certeza, olha o termo, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam um com os outros sem a justa causa. Gente, irmão, se tem um efeito, é porque existe uma causa. Se a causa não é dessa existência, é porque é de outra. Quem nunca ouviu falar naquele ditado, pelos santos se beijam as pedras? Aceitar as pessoas difíceis, nós temos que aceitar elas, são as que apresentam em nossas vidas, os filhos. Pode ser um deles. Nós estamos falando do conceito familiar. Você tem um grande problema? Você tem um parente problema? Como você tem tratado essa pessoa? Em que estágio nós estamos? Nós estamos superando os testes que são apresentados para nós? Nós estamos suportando ou amando? Gente, nós podemos aceitar a pessoa. Só que nós não precisamos concordar com o que ela faz. Porque o parente problema é um teste para nós. É um teste para a nossa evolução espiritual, não é dele, não é nossa evolução espiritual. A gente confunde. Então, muitas vezes, aquela criatura complicada, que se agrega à nossa família, traz consigo sofrimentos e deficiências que lhe foram impostas, em reencarnações passadas. Por isso que lá no Livro dos Espíritos fala reencontros. Por isso que a lei de Deus é amor. Jesus falava isso o tempo todo. Lei de amor. É por isso que a lei de Deus tem dispositivos. Misericórdia, que também é uma lei. É o dispositivo da lei de Deus, que nos dá essa sustentação dessa base de caminhar. Então não vamos exigir dos familiares diferentes de nós um comportamento igual ao nosso. Porque cada um caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Acumulamos na própria alma. Essa reencarnação é a melhor reencarnação nossa. É a melhor. Então não adianta ficarmos criticando as pessoas, porque nós criticamos e fazemos as mesmas coisas. Estou passando no teste. E quando ele fala de provações no conflito do lar, que é a escola terrestre, quase sempre nós estamos pagando, pelo sistema de prestações, as dívidas contraídas por atacado. Aí nós dividimos. Eu estou fazendo muito. Gente, nós estamos pagando as nossas dívidas parceladamente. Os débitos são meus. Aquilo que eu contraí. Então eu tenho que pagar. E eu peço para pagar em prestação. Para a gente encerrar. Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, item 9. Eu até o que eu li isso aqui, eu discordei um pouco de Santo Agostinho, sabe? Mas eu vou passar aqui.
Ele fala assim, ó, a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Santo Agostinho falando. Não exige o saber do mundo. Pode desempenhá-la assim ignorante como sábio. Mas aí vem, ó, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Nós somos imperfeitos. Então, tanto o sábio como o ignorante têm condições, diz Santo Agostinho, de desempenhar a função. Só quem precisa viver de que forma? Lembra da palavrinha mágica? Harmoniosamente. Harmoniosamente em família. Que é a base que sustenta esse progresso. Porque ela não exige de nós senão a busca sincera da simplicidade e da humildade. Porque a gente reconhece, nós nos reconhecemos como seres imperfeitos. Seres imperfeitos que foram colocados lado a lado. E é no ambiente doméstico que tem que haver esse crescimento conjunto. Gente, a família é o convite de Deus ao exercício do amor. É profundo, mas é verdade. É o amor que em breve, olha aqui, é o amor que em breve se tornará o tão almejado amor universal. Aquilo que tanto Jesus dizia, primeiro estágio, a lei de amor, amar o próximo como a ti mesmo, e depois, amor universal. Nós constituímos uma família. Não é só a questão da família consanguínea, é a humanidade. E agora, a gente vai encerrar realmente. Baseado nos dizeres de Allan Kardec, lá na questão 540 de O Livro dos Espíritos. Lembra, gente, aqui que nós temos sempre que falar em Deus, todas as palestras que a gente fizer. Quando ele diz lá na questão 540, é assim que tudo se encandeia na natureza. Tudo se encandeia na natureza. Desde o átomo ao arcanjo. Porque o arcanjo começou como um átomo. E também no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, através de Chico Xavier, ele diz: nós vivemos os dois planos da vida, material e espiritual. E isso acontece através das sucessivas reencarnações. É o princípio inteligente que estagia nos reinos da natureza, aos três reinos: mineral, vegetal, animal e o homem, que integra o animal. Então nós precisamos cumprir as tarefas evolutivas nesses três níveis de aprendizagem, até alcançar a plenitude, como o reino, no reino angelical. Olha que coisa linda. Então, meus irmãos, não há ponto final para o amor. Amor é vida. E vida é eternidade. Que Jesus, que é o nosso comandante, eles possam estar nos orientando nessa caminhada de convivência, de aprendizado, de amor que é a família. Muita paz a todos. Muito obrigado.